As aulas estão voltando e com elas as tarefas de casa, as lições de casa, as atividades de casa. Não sei como vocês chamam por aí, mas é sobre isso que a gente vai falar. Como estruturar essa rotina das atividades escolares. Vamos comigo? Eu sou Simone, sou pedagoga, educadora parental e aqui neste canal eu produzo conteúdos para ajudar pais e mães na jornada de educar filhos mais conscientes. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rotina, sobre atividade escolar e como melhorar isso aí, estruturar, né, e melhorar isso no dia a dia das nossas crianças. Você pode dizer, mas é lógico que as atividades escolares, a lição da escola tem que ser feita todos os dias. Sim, mas às vezes a gente não ajuda a criança a estabelecer uma rotina para a realização das atividades escolares. E é nesse aspecto que a gente vai falar hoje, nesse vídeo. A primeira coisa que tem que ser observada é se essa criança está descansada, alimentada, se existe um lugar específico para estudo e se tem uma hora específica para realizar essa atividade de casa. A gente normalmente tende a colocar na nossa agenda, né, as atividades das crianças. Então, nesse aspecto, a gente toma um pouco a responsabilidade da criança para a gente. Né? E aí, pensando já em crianças que já deveriam estar desenvolvendo a autonomia e não desenvolvem a sua autonomia de estudo, de fazer a resolução das atividades de casa, porque nós, pais, estamos segurando essa responsabilidade para a gente. E a rotina vai nos ajudar, né, a criar essa autonomia e essa habilidade de ir lá resolver suas situações na hora que tem que ser feito pelas crianças. Né? Tira esse peso de responsabilidade da gente e começa a desenvolver essa responsabilidade para quem deve realmente ser responsável, que é a criança, certo? Claro que crianças pequenas, nós vamos estabelecer a rotina, eu vou ensinar vocês aqui um passo a passo para estabelecer essa rotina, e nós vamos estar mais presentes, né, no desenvolvimento dessa lição de casa, dessa atividade que a escola mandou para a criança fazer. Mas com crianças maiores, elas podem fazer sozinhas. Então, chegou o horário de fazer a lição de casa, elas podem ir lá e fazer sozinhas, sem precisar de sentar com ela e monitorar essa atividade. Como é que normalmente fazemos? A gente está lá no dia a dia e sabe que tem que fazer a lição de casa. Então, vamos supor que a criança estuda de manhã. Então, à tarde, a mãe está ali, o pai, por ali, e diz, eita, é hora de fazer a lição. Então, a gente vai determinar a partir do nosso horário, né, daquele tempo ali disponível para fazer a lição de casa com a criança. Então, chega perto da criança e diz, ei, vem cá, vamos fazer a lição de casa, senta aqui. E a criança estava ali totalmente desconectada, fazendo uma outra atividade. Então, a gente senta em um lugar, às vezes até no sofá mesmo, chama a criança para fazer. Né? E aí a criança, você lê o enunciado da questão e a criança está ali desconectada, né? Não vai entender, não está dando atenção, você pergunta, você entendeu? E aí a criança não. Eu vou ler mais uma vez. E aí você lê mais uma vez e pergunta, você entendeu? E isso vai gerando uma certa irritação, né? Porque a criança não está ali prestando atenção no que você está falando, ou faz as coisas assim, você está monitorando e diz assim, não está bom o suficiente, né? Você começa a se irritar, a criança começa a se irritar, dependendo aí se ela estiver com fome, cansada também, né? Por isso que isso é importante observar antes de começar a lição. E vai gerar estresse, irritação e mais do que isso. A gente não está, quando a gente age assim, a gente não está ensinando a autonomia à criança. Então, como mudar essa situação, se é essa a situação da lição de casa, da tarefa de casa no seu dia a dia? Vamos pensar em uma rotina possível que vai ser mais agradável, vai ser mais eficaz? A primeira coisa é entender que para estabelecer uma rotina que realmente seja eficaz, você tem que envolver a criança nesse processo. Então, se o momento de estudo é caótico, se a lição de casa só sai apressada e você quer
colocar isso de uma maneira mais consciente e mais eficaz, a primeira coisa que você tem que fazer é chamar seu filho para essa conversa, né? Um momento tranquilo e listar. Filho, o que, que a gente, na hora da lição, o que, que a gente precisa? E aí definir junto com a criança. Qual o melhor espaço? Claro, você pode sugerir. Se ele disser no sofá, você pode sugerir na mesa, é melhor, porque você vai estar com a postura melhor, né? A questão da iluminação, os materiais, o horário é melhor. Se a criança estuda pela manhã, é muito melhor depois do almoço, quando ela estiver alimentada, ou após o lanche da tarde, e aí pode ser negociado com a criança, né? Se após o almoço ou se depois do lanche da tarde. Quando todas essas questões estiverem combinadas com a criança previamente, isso vocês podem colocar no quadro de rotinas ou fazer apenas um combinado. E a partir, né, de já estar estabelecido esse combinado, nas próximas vezes você vai apenas lembrar a criança que é o horário da atividade da escola, que é o horário da lição de casa. Então, a ideia não é você pegar a criança e fazer com ela, é dar essa autonomia da criança aos poucos e entendendo que naquele horário ela tem a responsabilidade pela tarefa de casa, pela lição de casa. Sempre que for possível, deixe a criança fazer sozinha. As crianças maiores, né, que já sabem ler, principalmente, né, você tem que estimular que elas façam sozinhas. Talvez você possa estar do lado, fazendo a leitura de um livro, ou fazendo uma outra atividade e dizer à criança, eu estou ali, eu vou lavar os pratos. Se você precisar da minha ajuda, eu venho aqui te ajudar. E ir estimulando essa autonomia da criança, certo? Um outro aspecto importante é questionar. Você fez o seu melhor, né? A criança pode fazer a lição e dizer assim, pronto, terminei. Você fez seu melhor? Você pode também dar uma olhada na lição para ver ali se está legível. Lembrando que sem essa exigência extrema de que tem que apagar tudo, tem que refazer tudo, tem que ficar no pé, né? Uma coisa legal a se fazer é conversar com a professora, porque é a professora que vai dar esse feedback da lição de casa para a criança, né? Tem algumas escolas que vão corrigir, tem outras escolas que não, que a correção não significa só olhar, né? Significa dizer, oh, vem cá, essa frase aqui que você escreveu, eu não entendi muito bem, né? O jeito que você escreveu, o que você queria dizer aqui, né? Essa correção mais próxima, às vezes não acontece na escola. Mas aí, se seu filho está, né, fazendo as coisas assim, com um pouco mais de desleixo, fazendo por fazer, é interessante conversar com a professora para que ela chame, para que ela mostre, para que seja exigido dele que faça o seu melhor na lição de casa também, não só nas tarefas da escola. E você pode usar a seguinte frase quando você perceber que ele deu o melhor, mas não ficou tão bom assim, né? Não ficou tão melhor. Poderia ter sido melhor. Filho, eu sei que você deu o seu melhor, mas isso aqui eu não estou entendendo muito bem. Então você vai ter que refazer, né? Isso não significa que a criança vai ter que refazer cada palavra que ela faz, assim, que tenha erros, digamos assim. Né? Até porque a professora vai avaliando até que nível aquela criança está. Às vezes as crianças, no meu período de professora, as crianças chegavam com a atividade tão perfeita que eu sabia que ela ainda não tinha todo aquele potencial, né, para responder com tamanha perfeição, ou uma caligrafia, né, que aí na educação infantil, quando atuei, as crianças ainda não sabiam escrever, né, com uma caligrafia perfeita. Então, a gente tem que entender esse nível de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Ele vai escrever um nome, por exemplo, agora Luiz escreve o nome dele, aí uma letra fica em cima, outra embaixo. Às vezes o U não fica, né, com a curvinha, redondinho, mas eu entendo que ele está dando o melhor que ele consegue. Às vezes, é claro, vamos apagar, né, filho? Você fez
o seu melhor, mas ainda pode ficar ainda melhor. Esse chamar a criança para esse convite de melhorar sempre, de se responsabilizar sempre com as atividades. Algumas escolas atribuem, por exemplo, nota às atividades de casa. Então, à medida que eu me sento, me responsabilizo pela tarefa do meu filho e faço ele corrigir cada palavra, eu estou tirando dele, não é? Tirando dele a consequência que ter essa nota reduzida por não ter se esforçado tão bem. É essa a minha percepção. A ideia é estabelecer uma rotina, porque as rotinas, com o tempo, viram hábitos. Então, à medida que vira hábito, a gente vai tender a gastar menos energia para que alguma coisa seja realizada. Nesse caso, a lição de casa, né? Se a lição de casa acontece todos os dias após o lanche da tarde, então, com o tempo, isso vai ficando mais automático. Isso não vai tirar da gente a responsabilidade de lembrar, de observar, questionar, né? Filho, será que não está na hora de desligar a TV para fazer a lição? Filho, a lição, não é apenas uma palavra, e a lição. Para lembrar a criança da sua responsabilidade, né? A criança, as crianças maiores. E as crianças menores também, né? Quando você estabelece uma rotina e um horário específico, isso fica muito mais fácil de se fazer, de se resolver fica menos estressante para nós pais e mães. E é esse o caminho que a gente procura, né? É um caminho de empatia, de conversa, de entendimento, de ensinar habilidades para as crianças, principalmente a responsabilidade por suas obrigações, que agora são apenas obrigações escolares ou de organização da casa, e mais posteriormente virão outras, e essa é apenas o EE. O que a gente faz agora é o início para uma vida adulta. Esse é o conteúdo do vídeo de hoje, eu espero que goste. Se gostou, deixa lá o teu like, manda para uma mãe e um beijo, até o próximo vídeo.